Quando você cita um texto que Jesus reafirma, por exemplo, do Velho Testamento, como o do adultério, ele não está falando do adultério só porque um pinto entrou numa pepeca diferente. Ele está, sobretudo, falando do adultério, e lá em Mateus 19, ele fala duas vezes em Mateus, uma no capítulo 5, outra no capítulo 19, ele está lidando com uma questão teológica dos dias dele entre dois rabinos. Um rabino liberal, chamado Hillel, e um rabino mais conservador, chamado Shammai. O Hillel dizia que você podia se divorciar, porque o divórcio praticamente existia só em favor dos homens, contra as mulheres. Você poderia, como homem, se divorciar por qualquer motivo. Então tem documentos arqueológicos que você tem hoje, de documentos de divórcio daqueles dias. Quais eram os motivos? Assim, a unha dela é torta do lado direito, ela tem uma orelha que é um pouquinho maior do que a outra. Qualquer coisa. Por qualquer motivo. Achei a vagina muito estreita quando comi ontem à noite. Não gostei, apertada demais. Não aguenta o tamanho e o volume da minha introdução. Não estava com um hálito legal por alguma circunstância, por qualquer motivo. Então tinha gente que casava de manhã e se divorciava no dia seguinte ou 2 dias depois, porque era monogamia sucessiva. Como eles eram religiosos e hipócritas, eles não queriam dizer que tinham 2 ou 3 mulheres. Tá. Então eles trocavam de mulher de semana em semana. E havia os rabinos que faziam esses repúdios e divórcios e recasamentos em escala industrial. Enquanto, por exemplo, prostitutas e pecadores tinham muito mais cuidado com quanto a mulher ficasse de 4 para quem pagasse, porque ela só tinha como comer se ela fizesse aquilo, na maioria das vezes porque ela tinha sido casada e o marido a tinha repudiado. Uma mulher que tivesse sido casada nos dias de Jesus e tivesse sido repudiada pelo marido, ele continuava a vida dele. Ela não podia casar com mais ninguém, porque ela era uma repudiada. Quem ficasse com ela era considerado adúltero, por ter se juntado a uma adúltera. Porque para ela havia um status de adultério contínuo. Para o marido bastava a repudiá-la e se divorciar, que ele estava zerado. Então, o que se juntasse a ela fazia um casal de adúlteros. A outra alternativa seria ela se prostituir e levar dinheiro para casa. Em geral, se tornavam também mães solos, porque o homem nunca foi de levar filho para casa para um novo casamento. A terceira alternativa era a mendicância, era ficar na esquina esmolando. Então não sobrava muito. Quando Jesus disse que não era lícito se divorciar da mulher por qualquer motivo, ele estava aplicando uma lei de subsistência e sobrevivência social, porque não tinha INSS, não tinha lei de pensão e manutenção de filhos, não tinha apoio à mulher recém-abandonada, sem meios de se manter nem de se sustentar. Não havia nenhuma das evoluções sociais e legais que as sociedades foram alcançando gradativamente, que trazem proteção à mulher, até chegarmos ao ponto em que o nível da mulher se equiparou ao do homem em todos os sentidos, e do ponto de vista intelectual na nossa sociedade, as mulheres já até superaram os homens, têm mais diplomas, estão mais qualificadas, estão mais preparadas. Infelizmente, de acordo com o governo Bolsonaro, só não tem condição de ganhar a mesma coisa porque tem a bênção de ser mães. E parece que isso não merece uma remuneração ou uma cobertura enquanto ela cumpre esses prazos e volta eficiente e eficazmente à sua tarefa.